hora do quadro Quarta do Amor. E hoje o assunto é o desejo de ter filhos, a fertilidade do casal. A dificuldade de engravidar é comum e, segundo dados da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, a infertilidade conjugal afeta de 10% a 15% dos casais em idade reprodutiva. Isso a gente falando do mundo todinho, tá? Aqui no Brasil, 8 milhões de pessoas podem ser inférteis. A infertilidade, na maioria dos casos, é atribuída à mulher, mas os homens também podem ter algum problema. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora, ter um bate-papo com a médica ginecologista Graciele Machado. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, prazer, adoro estar aqui contigo. É Graciela, né? Já estão soprando aqui, é Graciela Machado, a doutora. Então, aconteceu uma pesquisa em julho que as mulheres disseram, 65% das mulheres entrevistadas acreditam que a culpa nesse processo de infertilidade seja delas. Isso é real? Como é que é a situação? É verdade, eu acho que como tudo, né, Flávio? Eu penso assim, a gente tem fracasso no casamento, é a mulher, a gente tem fracasso com o filho na educação, é a mulher, e a gente tem fracasso na gravidez, é a mulher. Então, esse conceito mais machista acaba que, com certeza, nesse aspecto interfere bastante. A mulher se sente muito culpada com isso. E faz, por mais que venha um pensamento, vem às vezes do homem, mas a mulher acaba incorporando e aceitando essa situação também, né? Exatamente. Sempre quando vem essa questão para o consultório, a gente tem que buscar o casal, né? Os exames são feitos com o casal, então isso é muito importante. Quando o casal está pensando em ter filhos, com quanto tempo, assim, de antecedência eles devem se preparar? Porque precisa desse preparo. Eu sempre falo, a gente tem que botar a casa em ordem, né? Então tem que ver como é que tá os teus exames de sangue, como é que estão tuas vitaminas, como é que estão as tuas vacinas, né? Como é que tá a tua condição geral. E isso no casal. Eu sempre falo pelo menos uns 3 meses antes, né? Começar a reposição de ácido fólico, checar aquele calendário vacinal. É importante elas prestarem atenção nisso. O que principalmente acontece, assim, que pode interferir de forma imediata ali no casal que está querendo engravidar? Tá, então vamos primeiro para o conceito. O conceito de infertilidade conjugal qual é? Ele é um diagnóstico clínico, né? Então o casal durante um ano tentando ter filhos. O que é esse tentando? É pelo menos uma vida sexual ativa, que são 3 vezes por semana durante um ano. Super ativa. Bem ativa, sem método contraceptivo. E aí 80% das mulheres têm que ter engravidado nesse tempo. As mais azaradas vão demorar 2 anos, mas então nesse contexto de um ano a gente já começa essa investigação. Chama o casal, os primeiros exames são mais simples, exames de sangue, exames de ultrassom para os dois, e aí começa a parte mais invasiva, digamos assim, que a gente só investiga a mulher nessa parte mais invasiva se o homem está ali participando, porque tem que fazer o espermograma, que para eles é, meu Deus, como se fosse uma questão de machismo, né? De vai comprovar ali a masculinidade deles naquele potinho. Mas não tem nada a ver com isso, hoje os tratamentos são diversos, né? E o que tu me perguntaste, então, de quais são as principais causas, né? Na mulher, causas tubárias, né, de obstrução, ali causadas por endometriose, infecções, outras inflamações. E ovário policístico. Dentro das causas hormonais, a principal causa na mulher é o ovário policístico. E no homem, doutora? No homem, a principal causa é a varicocele. Aquelas varizes aumentadas ali que podem piorar a qualidade e a quantidade de espermograma. E essa questão da pressão, do estresse, porque acredito que quando você está nessa expectativa, você fica ansioso. E tá ali com a mulher, te dá o resultado de sim ou não, daí de repente vem o marido, a sogra, a mãe, a família, todo mundo naquela pressão. Essa pressão atrapalha também? Muito, muito. Eu sempre falo que assim, é um botãozinho, é uma chave de liga e desliga. Tem que desligar na barriga, desligar na cabeça para ligar na barriga. Então, sempre é legal manter entre o casal essa expectativa, porque sempre que extravasa, que como tu falou, a família pressionando, acaba piorando um pouquinho. E quando o casal já está nesse processo de reprodução assistida, é legal sempre ter um acompanhamento psicológico. As clínicas mesmo indicam, sabe, que haja esse suporte todo por trás do casal, que é bem importante. E depois que o casal identifica o problema, eles são encaminhados para que tipo de tratamento? Tá. Depende, assim? Então, dentro dessa reprodução assistida, hoje, meu Deus, a gente tem muitos avanços nos últimos 10 anos, né? Começa por um controle do ciclo, a indução da ovulação, o coito programado, até a gente pensar na inseminação ou na fertilização in vitro mesmo. Dependendo do problema, a gente pode pensar em ovo doação, em doação de esperma, em barriga solidária. Então, assim, a estrada é infinita.
infinita. Vai depender do quanto eles querem percorrer aquela estrada, sabe? Mas eu sempre digo para eles que no final vai ter um bebê esperando eles. Vai depender do quanto eles querem caminhar nessa estrada. E tem que ser uma caminhada do casal. De mãos juntas, com certeza. De mãos dadas, eles têm que caminhar juntos. E tem uma idade melhor, assim, da mulher e do homem para engravidar? O homem tem suas vantagens, né? Mais difícil, assim, a idade já é bem mais flexível nesse contexto. As mulheres, sim, né? A gente pede que pelo menos até os 35 anos elas já estejam com com o seu planejamento familiar definido. A gente sabe que hoje é mais difícil, a mulher entra no mercado de trabalho mais tarde, ela pensa em aproveitar a vida, se colocar profissionalmente para depois pensar na maternidade. Nesses casos, a gente sempre aconselha em elas pensarem em congelamento de óvulos, que hoje é uma coisa bem mais acessível, né? Bem bacana de se pensar. Hoje, as mulheres... Eu tive filho com 23 anos, mas hoje eu vejo que as mulheres estão esperando bem mais. Muito mais. Bem acima mais. Dos 33, 35, 36, 37. Eu acho que bem 10 anos a mais do que tu, com certeza. Com certeza. E eu acredito que dá essa insegurança, porque eu tenho amigas que não têm filho, que têm 30 e pouco, 35, e elas não têm essa certeza que não querem ter filhos. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, elas têm uma insegurança de quando elas tomarem a decisão, quero ter, é que elas tenham algum problema. Eu tenho duas conversas. Uma com a mulher que já está casada, já está com a sua vida organizada, e aí eu acabo dando uma pressão nessas pacientes e dizendo, olha, a gente tem um tempo, né? A gente tem um relógio biológico, então você já está com tudo encaminhado, tem um parceiro, tem com essa pessoa que tu quer ser feliz, que tu quer ter filhos, não espere. Ou se for esperar, congele seus óvulos. E as pacientes que não têm ainda esse ideal, ainda não estão nessa condição, eu converso bastante sobre realmente elas fazerem o congelamento de óvulos, porque isso é uma decisão que elas podem tomar com mais tranquilidade depois. Congelar os óvulos não significa que não vai ter uma gravidez espontânea sozinha depois, ou que não vai querer ter depois, mas é uma garantia de pensar nisso mais tarde. E é um procedimento com custo muito alto ou não? Hoje tem até se tu faz ovo doação, o teu custo cai pela metade. Então, tem até esse incentivo. Então, acho que é uma coisa que vale a pena elas, pelo menos, terem informação sobre isso. Às vezes, elas criam na fantasia que é muito caro, que não vai estar acessível, e, na verdade, não é. Porque, na verdade, a gente está conversando agora aqui na TV sobre isso, mas a gente não vê as pessoas falando muito sobre essa questão de congelamento de óvulos, né? E isso que a decisão de ter um filho, eu acho que você não pode ter dúvidas, você tem que ter certeza. Exatamente. Que é uma dedicação integral para sempre, dá trabalho. E tem muitas mulheres que às vezes E ter essa oportunidade de pensar não... depois, né? É tão legal. Então, eu acho que vale a pena elas conversarem, às vezes, com a sua ginecologista geral. Não precisa ser uma especialista em reprodução humana para orientar isso, para elas procurarem essa alternativa e poderem decidir depois com mais tranquilidade. Porque, minha amiga, depois que você viu 2 risquinhos lá no exame... Muda tudo, né? Muda tudo, não tem para tudo. onde correr, é seu. Né? Tem gente que fala assim, como eu vou cuidar? Nasceu, é seu, tem você, Deus e seu marido. Então, e vai dar conta, com certeza. Com todo mundo dá conta. Obrigada, tá? Adorei nossa conversa. Que bom, obrigada. Até a próxima. Até a próxima.